O Trilhas da Democracia estreia entrevistando um dos maiores intelectuais brasileiros, o sociólogo e cientista político Emir Sader, ex-professor da USP e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atualmente coordena o seu laboratório de políticas públicas. Emir, o Trilhas da Democracia estreia fazendo discussões sobre Estado, sociedade, direitos, sempre sob um ponto de vista radicalmente democrático. E reunindo aqui professores, pesquisadores do mundo acadêmico universitário e ativistas e militantes dos movimentos sociais e das organizações não governamentais. Isso num espaço que é o espaço de comunicação pública da empresa Pernambuco de Comunicação e da TV Pernambuco. A primeira pergunta que eu faria a você se refere a um artigo que você escreveu recentemente no site 247, em que, em linhas gerais, você diz o seguinte: o grande embate político do século XX permanece ainda sendo o grande debate, as linhas mestras do debate político na contemporaneidade, nesse início do século XXI, que é a relação entre Estado e mercado. Como é que essa situação, como é que essa relação se apresenta hoje nessa conjuntura internacional? Bom, quando se esgotou o ciclo, a era anterior ao período neoliberal, chamamos de desenvolvimentista, tem uma afirmação famosa do Reagan que dizia: o Estado deixou de ser solução para ser problema. Quer dizer, a reemergência do neoliberalismo significou a criminalização do Estado. Atribuiu ao Estado ineficiência, tributação excessiva, corrupção, etc. tal, e pregando a ideia do Estado mínimo, que como contrapartida significa a centralidade do mercado. Esse foi o período novo que ainda está vigente no mundo. Cada vez que um governo conservador neoliberal reemerge, volta a campanha de diabolizar o Estado. Aconteceu na Argentina com o Macri, no Brasil com o Temer, no Brasil agora com o Bolsonaro. Continua a ser o tema essencial. Qual é a função do Estado? É positiva, é negativa e assim por diante. Então, e hoje é atual essa questão. A obsessão com a reforma da Previdência é a ideia de que o déficit público vem dos gastos da Previdência. E o problema fundamental é aplicar ajuste fiscal, do qual a destruição dos direitos dos trabalhadores através da chamada reforma da Previdência faz parte. Então, é a centralidade da questão política e ideológica contemporânea se dá em torno do Estado. Emir, por que todos os governos conservadores apresentam como primeira medida, governos conservadores de tendência neoliberal, apresentam como primeira medida uma reforma da Previdência? Bom, isso aconteceu nos vários países da Europa depois dos anos 80, começando pelos Estados Unidos, a Inglaterra de Margaret Thatcher, e se reproduz no Brasil e na América Latina de forma geral. Por um lado, essa função que eu mencionei, localizar nos gastos do Estado o desequilíbrio econômico da sociedade. Em segundo lugar, atribuir nos excessivos direitos dos trabalhadores a dificuldade de retomada da economia. Na Argentina se tem uma afirmação clássica do tipo: vivíamos por cima das nossas possibilidades. Agora, penalizam os trabalhadores, os outros continuam a viver acima das suas possibilidades. Mas então tem duas funções básicas. Um é a ideia de atacar os gastos do Estado, outra é de dizer que a contratação dos trabalhadores nas condições atuais é inviável, torna ingovernável a economia. Então é preciso diminuir esses custos, né? E a social-democracia? A postura da social-democracia depois dos anos 80, depois da crise do welfare state e as transformações pelas quais passou até o presente momento, ela ainda pode ser vista como uma expectativa de contra-hegemônica em relação a esse discurso? No começo dos anos 80, ainda um governante conservador como Nixon dizia: somos todos keynesianos. Mudou esse clima. E no começo do governo Mitterrand, que realizava os sonhos da esquerda francesa desde o pós-guerra, ele começou com o projeto tradicional deles, nacionalização de empresas, regulamentação estatal e tudo mais. Sofreu ataque fortíssimo da dupla Thatcher-Reagan e no segundo ano de governo mudou. Inaugurou essa modalidade da social-democracia aderir ao neoliberalismo. O Felipe González e o PSOE na Espanha já começaram com essa adesão.
Isso também era contemporâneo à desaparição da União Soviética, à perda de importância dos partidos comunistas e da aliança histórica social-democracia comunistas também na Europa. A social-democracia se bandeou do neoliberalismo e passou a fazer aliança com setores neoliberais. Que na América Latina se deu através, por um lado, de setores nacionalistas históricos, como o peronismo na Argentina, com Menem, o PRI mexicano, depois o Partido Socialista chileno, os tucanos no Brasil, a Ação Democrática na Venezuela, passou a haver uma adesão generalizada dos setores tradicionalmente reformistas, inclusive a social-democracia, ao modelo neoliberal, do qual o Fernando Henrique foi a expressão mais clara aqui. Então, eles se somaram ao consenso neoliberal. Eles estão sendo massacrados na Europa porque aderiram à política de austeridade que está sendo imposta pelo Banco Central alemão, pelo Banco Central europeu, e tanto conservadores quanto salvo o caso de Portugal, quanto social-democracia, aderiram a isso. Então, na verdade, cada eleição é um pânico, porque há risco de aparição de alternativa de esquerda, mas principalmente de ultradireita, que aparecem criticando o euro, criticando a austeridade e tirando votos deles. A França é um caso dramático. O Engels dizia que era o laboratório de experiências políticas. Tudo se dava pela esquerda da maneira mais radical. Há mais de 20 anos, a classe operária francesa, que era antes social-democrata ou comunista, vota na extrema-direita. E a que se deve essa excepcionalidade portuguesa? A chamada geringonça, né? É. Bom, foi um bom entendimento entre o Partido Socialista, que teve sensibilidade política, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Eu acho que eles foram os únicos que perceberam na Europa que o neoliberalismo é não só antipopular, quanto tira as bases deles. Quer dizer, os partidos tipo trabalhista inglês, o Partido Socialista francês, que praticamente desapareceu, suas bases sociais foram comidas pela extrema-direita, né? Porque não tiveram alternativa. O Trump ganhou nos Estados Unidos, o Brexit ganhou na Grã-Bretanha, porque defenderam o tema do emprego, que a social-democracia tinha abandonado. A Hillary não tocou no tema do emprego. Então, os votos decisivos para a vitória do Trump vieram de setores que tinham votado no Sanders no primeiro turno. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, setores que eram trabalhistas, mas se sentiram abandonados pela social-democracia e aceitaram esse diagnóstico equivocado, que são os imigrantes os responsáveis pela perda do emprego. Mas a social-democracia deixou de defender o emprego, né? Então também perdeu bases populares para a extrema-direita, né? Emil, eu estou me lembrando aqui de um livro que você organizou, Pós-Neoliberalismo, o primeiro Pós-Neoliberalismo, que foi decorrência de um seminário ocorrido na UERJ. E o artigo inicial, o texto inicial, que foi uma conferência dada pelo Perry Anderson. E quando você falou agora da famosa frase do Nixon, todos somos keynesianos, eu me lembro de uma passagem desse texto do Perry Anderson, em que ele fala o seguinte: uma coisa deve ser resgatada como algo positivo pelos neoliberais, que foi a sua insistência. Eles pregaram durante todo o reinado do estado de bem-estar social, pregaram no deserto e ficaram esperando a oportunidade certa para apresentarem todas as suas medidas, né? o pacote de medidas. A minha pergunta é a seguinte: será que as esquerdas não precisam de um bom período pregando no deserto para esperar novamente uma conjuntura em que se faça possível a apresentação dessas suas propostas? Bom, na década de 90 nós pregávamos no deserto. Parecia que não tinha volta atrás. Quem vivia o clima no Brasil sabia que dava a impressão de que o mundo caminhava inexoravelmente para o neoliberalismo, e o Brasil também, né? O discurso, os consensos, a ideia do fim da história, a ideia do pensamento único, dava essa impressão. Nós fazíamos manifestações contra a privatização da Vale, etc. tal, para fazer, mas eram perdidas, né? Parecia que era um caminho irreversível. Surpreendentemente, 6 governos latino-americanos remaram contra a maré e conseguiram construir governos progressistas, né? Hoje, a tendência universal é do neoliberalismo. Quer dizer, nós vamos ter que criar espaços, ilhas determinadas, mas o consenso internacional não parece que vai mudar. A Europa está destruindo o mais generoso sistema que já construiu, que é o sistema de bem-estar social, passando a recessão prolongada, e não muda de modelo, salvo o caso de Portugal, né? Então dá a impressão que eles não têm, no arsenal deles, não tem alternativa. Aqui mesmo, quando eles voltam, eles não aprenderam
do sucesso dos governos populares, né? Voltam com ajuste fiscal duro e puro. Então parece que ele só tem essa alternativa, né? Então dá a impressão que a história está fechada nessa... Para criar alternativas, ela vai ter que ser dentro desse mar. Mas não lhe parece que foi acrescentado um novo elemento a ao receituário neoliberal, que é o crescimento cada vez maior do caráter policialesco do Estado? Ou seja, aquilo que o Louis Vacan falava nas suas teses sobre o Estado penal, não entrou numa dinâmica crescente sem sinais de interrupção? O neoliberalismo precisa de um estado de exceção, porque ele não tem bases populares. Ele se desgasta imediatamente. O Macri, o Temer, vai acontecer também com o Bolsonaro, porque eles são a hegemonia do capital financeiro especulativo. Então, na verdade, não tem lugar para uma aliança com setores nem de classe média, de alguma maneira, né? Então, ele necessita a blindagem do Estado para poder se perpetuar no tempo, né? O Macri caminha para uma derrota, ele está dependendo da unidade da oposição, porque o desgaste dele é evidente, né? O Meirelles representou a política econômica do governo Temer, a restauração neoliberal, teve 2% dos votos. Então, o que está acontecendo agora, e a participação dos militares, do Moro no governo, é a tal guerra híbrida, né? A criação de um regime de exceção, através do qual o judiciário persegue politicamente as forças alternativas, através do qual se blinda o Estado, provavelmente com medidas que podem vir por aí, tipo terminar com o voto obrigatório, alguma modalidade direta ou indireta de parlamentarismo, voto distrital, quer dizer, esvaziar de significado o sistema eleitoral, em que nas condições atuais eles perdem. Então eles vão tentar agora, vão ter, não sei, 3, 4 anos pela frente, para tentar se blindar para evitar 2002. Como é que eles podem impedir que a esquerda volte a governar? Fizeram agora com essas coisas do Lula, com essa farsa da condenação do Lula, né? Emir, eu gostaria agora que a gente jogasse luzes sobre o processo político em curso no Brasil. Você escreveu também no site 247 um artigo com o título O Striptease do Governo. Não obstante as bravatas do capitão e dos seus 3 filhos, as bizarrices do ministro das Relações Exteriores e da senhora Damares, o que se encontra por detrás de tudo isso? Quais são as linhas mestras desse governo? Seriam o ultraneoliberalismo, representado por Paulo Guedes, e a proposta de um Estado policial por parte de Moro, sob a tutela dos militares, ou existe mais alguma coisa nesses meandros do novo governo? Não, eu acho que a situação exorbitante de que eles, conhecendo quem era o Bolsonaro, apostaram no Bolsonaro, dá a impressão de que a primeira referência é impedir que a esquerda volte a governar no Brasil. Mesmo apelando para alguém que eles sabiam, não são corrupto, desqualificado, assim, e assim por diante. Então, eu acho que o governo está montado. Está montado, como você mencionou, com a ocupação pelos militares de grande parte dos ministérios de importância. Agora só tem o Onyx como civil no Palácio do Planalto. Agora, tem o coração desse governo, que é a política neoliberal. Quando o Bolsonaro quis ganhar o apoio do empresariado, ele foi procurar um ultra neoliberal. E, por outro lado, o projeto Estado Policial do Moro. Então, eu acho que esses 3 eixos estão dados. Bolsonaro continue ou não como presidente, a estrutura do governo está dada, é essa que está aí. Eu acho que ela é economicamente neoliberal, politicamente blindagem do Estado. Passar de um regime de exceção a um Estado de exceção. Institucionalizar mecanismos que tratem de impedir que a esquerda volte a governar. Bom, esse processo de impedimento da esquerda, ela tem como origem em junho de 2013, você localiza em junho de 2013 uma espécie de virada na conjuntura política brasileira. Quer dizer, eu contei as diversas palavras de ordem, o clima político brasileiro a partir de junho de 2013 é responsável por aquilo que nós vivemos nos últimos 5, 6 anos no país? Eu acho que o Brasil foi pioneiro no golpe militar de 64 pela importância do país, mas pela fraqueza da esquerda. Agora o Brasil é o piloto de um outro tipo de golpe, de alguma maneira, digamos, mas pela força da esquerda.
Agora, o livro Guerra Híbrida, de um jornalista do Sputnik, o subtítulo mesmo coloca a ideia de que esse processo começa com as revoluções coloridas, que é uma espécie de explosão liberal contra o Estado, contra a política. Aqui não teve cores, embora depois adquirisse as cores da bandeira brasileira, né? Mas seria 2013. Começou com uma reivindicação concreta, específica, depois foi encampado pela direita, quando perceberam que tinha ali um potencial de desqualificação do Estado e da política. Claro que esse movimento tinha lemas que facilitavam, por exemplo, a ideia de que o gigante despertou, quer dizer, não aconteceu nada importante no Brasil nos 10 anos anteriores, ou contra tudo isso que está aí, que era o PT. Então, facilitou, favoreceu essa manipulação, mas foi uma virada significativa. Basta dizer que até ali no mundo, a imagem do Lula era extraordinária, era mais conhecido que o Pelé, né? Aí começou a atingir com a ideia de corrupção, veio com o negócio da Petrobras também, e a imagem do Brasil mudou em escala mundial, né? Inclusive a imagem da Petrobras mudou, como tinha mudado a imagem do PT. Tanto assim que a direita procurou localmente o candidato da antipolítica, que nas pesquisas era o vencedor, Joaquim Barbosa, Luciano Huck, porque a ideia era que esse cara teria um caudal formidável, né? E quando não conseguiram, procuraram a farsa da candidatura do Bolsonaro. Mas acho que começou em 2013, sim, aí tinha uma virada que é simultâneo também aquele começo do governo da Dilma, em que ela tentou baixar a taxa de juros, que era a promessa forte dela, a nível internacional, para deixar de atrair capitais especulativos. Então, forte, e aí o empresariado se virou contra ela. 2014, aquela coisa significativa de que todo o empresariado estava contra a Dilma, ainda a Dilma sendo favorita. Se dividiam entre Marina e Aécio, mas pela primeira vez, mesmo no governo do PT, o Lula saiu com 80% de referência negativa na mídia e com 87% de apoio. Quer dizer, o próprio grande empresariado, de alguma maneira, ou estava isolado ou aderiu a contragosto, mas no governo da Dilma é que houve essa virada importante, que começou em 2013, publicamente. E você vê algum risco de transformação do discurso conservador, da família, da propriedade, do local, da localidade, se transformar num discurso com características mais propriamente fascistas? Você vê o risco de formação de organizações, de milícias proto-fascistas entre nós? Você tem razão no sentido que o fascismo não são só valores, é uma contra-revolução de massas. Tiveram alguns brotes dessa ordem. Eu acho que eles perderam esse pique. Os valores estão aí. O que faz o ministro da Educação é gravíssimo em termos de tutelar, descaracterizar, cercear a livre educação no país, né? Tentar fazer isso, vamos ver se ele vai conseguir ou não. A Damares é mais caricato, mas ela tenta estabelecer alguns decretos, que embora não tenha poder para fazer isso, né, em relação a ensino à distância, ensino familiar e tudo mais. Então, eles podem desqualificar espaços democráticos de que a educação pública é um espaço essencial, um espaço determinante, né? Esse pânico deles de que, como ela disse, né, que baixaram a guarda e o Darwin penetrou na escola pública, né? Então, eu acho que eles podem institucionalizar algumas coisas dessa ordem. A universidade pública, particularmente a Universidade Pública Federal, é uma das principais adversárias do atual governo? Acho que três setores específicos e por isso mesmo... Quem são os grandes adversários que vão ser necessários serem imobilizados, neutralizados para que esse projeto avance? Eu acho que são bancos públicos, educação pública e Petrobras. Tanto assim que são os setores sindicais mais atingidos, de alguma maneira mais mobilizados, né? Professores, bancários, especialmente bancários do setor público e petroleiros, né? Que acho que tem a ver por razões diferentes, mas no caso da educação e dos bancos é a dimensão pública, que é oposta à dimensão mercantil, que é que eles querem retomar com força, né? Desarticular banco público, porque quem não faz política social não precisa de banco público, né? E, por outro lado, a educação parece para eles como um espaço de libertinagem, de divisão crítica dos valores da família, né? Então, eles tentam desarticular isso o máximo que podem, né? É gravíssimo que passa a nível da educação. Nesse artigo que eu fiz referência aqui, o striptease do governo, você fala da necessidade da formação de um governo das sombras.
né? Quer dizer, reeditando aquilo que foi feito já com Lula, logo após a derrota de 1989. Você vê isso como uma perspectiva concreta, factível de ser realizada, tendo em vista hoje as tensões que existem entre os partidos de esquerda no Brasil? Não, eu acho que a disputa fundamental é a disputa de agenda, né? Enquanto o Lula estava colocado e personificava uma agenda, ou o Haddad personificava o livro e o contrato de trabalho, ele passou o Bolsonaro na frente, antes daquela operação de WhatsApp. Então, essa é a agenda social, a agenda da esquerda, a agenda antineoliberal. E a deles é violência, segurança, corrupção, etc. Tal. Eu acho que hoje a gente repolitizar o enfrentamento é recolocar as alternativas da esquerda, tanto em geral para o país, como que tipo de política econômica, que tipo de política educacional e assim por diante. Um governo paralelo poderia ser isso, pode ter o nome que for. Não é um obstáculo ao problema da esquerda, porque todas as fundações dos partidos de esquerda se uniram e estão fazendo um observatório crítico do governo, que pode ser um embrião de alguma coisa tipo governo da sombra, governo alternativo. Porque não basta estar fazendo só acompanhamento e a crítica, é preciso recolocar a alternativa de esquerda, reatualizar, inclusive, a alternativa de esquerda, com grandes analistas, grandes especialistas. Emir, tu enfatiza muito o papel da luta pela libertação do Lula como sendo o ponto central da unificação das esquerdas. Eu queria que você falasse um pouco isso, já que você também está lançando um livro, gostaria que você falasse um pouco desse livro e do porquê a libertação do Lula deve assumir esse papel, um aspecto central na unificação das esquerdas e na luta das esquerdas contra esse avanço do conservadorismo entre nós. Eu acho que o Lula é a única liderança que chega a todos os setores populares do país, né? Não só basta dizer que condenado, desqualificado, proibido de falar, ele ganharia no primeiro turno. O que é uma alavanca, um patrimônio que a esquerda não pode deixar de lado. Não quer dizer que você é candidato ou não seja candidato. A tal ponto que aquele militar que fez uma intervenção brutal na véspera da decisão do STF sobre o habeas corpus, depois justificou dizendo que, senão, o processo sairia de controle. Não quer dizer que se o Lula for libertado vai haver uma insurreição popular, mas ele personifica alguma coisa tão antagônica ao que eles estão fazendo, e as próprias caravanas, eu estive nas 4 caravanas, sempre o discurso dele era contrapondo a restauração neoliberal com o que os governos, particularmente o governo dele, tinha feito. Então é uma contraposição que eles não aguentam, então a fragilidade desse governo, né? Então, por acusações absolutamente sem justificativa, ele está preso, condenado, pode ser que encadeie outras condenações também, né? Mas a luta democrática passa por isso, porque é fazer com que o judiciário assuma minimamente sua função. O judiciário até hoje não julgou o mérito dos processos do Lula, que são absolutamente, não só sem justificativa, talvez o maior absurdo seria o STF reiteradamente considerar o Moro isento para julgar o Lula. Entre tantas coisas, o Moro se refere ao Lula com a palavra 9 dedos em inglês, quer dizer, não é uma coisa mais discriminatória de um trabalhador do que uma coisa dessas, quer dizer, o STF considerar que é liberar o Moro para fazer o que ele bem entender. Então, na verdade, se não houver uma revisão das arbitrariedades cometidas, ninguém vai estar, não vai ter democracia no Brasil, não vai ter um judiciário. A velha afirmação do Rui Barbosa é dura, né? É a pior ditadura de judiciário porque não tem a quem apelar. Emir, muito obrigado por ter participado da estreia do Trilhas da Democracia. Agradecer a você, ao Sindicato dos Bancários, que foi responsável pela tua vinda. Só quero acrescentar que esse livro é editado pela editora do Laboratório de Políticas Públicas, editora pública. Nós fazemos vendas diretas para não depender dos circuitos de livraria distribuidora e tudo mais. Quem quiser comprar o livro pode escrever para mim no e-mail emirsader@uol.com.br. Nós fazemos chegar por envio por correio. Muito obrigado, sou muito orgulhoso de participar do primeiro programa de vocês. E vão ter uma vida longuíssima. O Trilhas da Democracia fica por aqui e nós nos encontramos na próxima semana, sempre às segundas-feiras, às 9h15 da noite, com reprise aos domingos, às 7 horas da noite. O encontro está marcado.